A vida é feita de sacrifícios e, felizmente ou infelizmente, para conquistar algo a gente precisa abrir mão de várias outras coisas. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar quais foram as coisas que eu precisei abrir mão na minha vida para conseguir prosperar financeiramente. Então, se você já gostou desse tema, deixa o seu like aqui no vídeo e sem mais delongas, bora! Eu sempre falo para vocês nas redes sociais, se você não me acompanha, @franlima.me em todas as redes sociais, eu sou uma pessoa que não se importa de sacrificar o hoje, o agora, para algo melhor daqui a pouco. Então, eu foco muito no médio e no longo prazo, igual aquele áudio, no longo prazo eu não perco. Porque simplesmente eu entendi que às vezes abrir mão do bom abre espaço pro ótimo chegar na nossa vida. E essa foi exatamente a primeira coisa que eu precisei abrir mão na minha vida, o imediatismo. O imediatismo faz você olhar uma blusinha e tem que ser agora, porque senão eu nunca mais vou ter isso, meu Deus, é agora, eu quero imediatamente. O imediatismo faz você comprar uma coisa que você não podia pagar. Ele faz você tomar decisões precipitadas que não era o momento de você fazer aquilo. A antecipação de um sonho pode fazer ele se tornar um pesadelo. E eu vivi isso na prática, né? Eu já contei pra vocês que eu tinha um apartamento, aos 18 anos eu comprei um apartamento na planta com o meu ex. Por que eu comprei com o meu ex? Porque juntava duas rendas, ou seja, não estava no momento, que eu não tinha renda sozinha pra fazer. Segundo, eu comprei na planta porque é mais barato. Ou seja, tá vendo uma série de erros só pra querer antecipar um sonho? E como a gente não era casado, a gente só tava noivo, passou de 3, 4 meses, a gente acabou terminando e eu fiquei com esse problema para resolver mais de um ano depois do término. Então, foi um sonho que eu quis antecipar e acabei realizando um grande pesadelo na minha vida. Tudo isso teria sido evitado se eu não ficasse imediatista, querendo fazer as coisas que não tá no tempo de eu fazer ainda. Entender o tempo das coisas na sua vida é muito importante. Existe a fase de acumulação e existe a fase de desfrute. Quando você inverte a ordem e quer desfrutar antes de ter acumulado, o que acontece é que no meio do caminho você para de poder desfrutar porque você começa a entrar em dívida e aí você fica sem ter o que fazer com aquilo depois. Então, às vezes, compensa esperar um pouco mais, mas realmente realizar aquele sonho, porque você se programou para aquilo e não porque simplesmente você viu um jeito, deu um jeito de fazer e não sei o que e atropelou as coisas e antecipou, entre muitas aspas, uma coisa que era para acontecer só mais para frente. Outra coisa que eu precisei cortar da minha vida foi a vergonha de ir atrás dos meus sonhos. Eu sempre falo pra vocês que vergonha é coisa de pobre, porque você nunca vai ver um rico que tem vergonha de trabalhar no seu próprio restaurante, um rico que tem vergonha de ser vendedor na sua própria loja. Isso não existe. Agora, o pobre insiste em ter vergonha. E eu tinha muita vergonha, mas não só eu tinha vergonha, como eu alimentava isso em mim. Então, a maioria das coisas eu evitava de fazer e já jogava a justificativa de que é porque eu sou tímida, é porque eu tenho vergonha. E isso me impedia de realizar as coisas que eu queria. Até que eu percebi que, por exemplo, vender era um caminho muito legal para eu conquistar os meus objetivos financeiros, que talvez seria a forma mais rápida de eu conseguir ter uma renda extra e conquistar alguma coisa relevante, realizar os meus sonhos sozinha, sem depender de alguém. Só que eu já falava, não, é que eu tenho vergonha, eu sou tímida. Isso me impedia de pensar em planos e pensar em como eu faria aquilo. Até que eu percebi que se eu não ultrapassasse essa barreira, se eu não vencesse o meu medo, eu não ia conseguir realizar aquilo que eu queria. Então, no começo, quando eu comecei a gravar, por exemplo, possivelmente eu passei vergonha, possivelmente alguém pode ter comentado alguma coisa e falado, nossa, você viu que a Fran tá lá passando maior vergonha gravando stories, tá querendo ser blogueira? Ou quando eu vendia meu bolo de pote, minha cesta de café, ou cookie, que eu já vendi muito também, talvez alguém falou, nossa, lá, deve estar precisando de dinheiro, tá vendendo cookie, nossa, não sei o que. Talvez falou, talvez não falou, não sei, não quero saber, não fui atrás de procurar saber também. Por quê? Porque o que eu estava verdadeiramente fazendo era construindo o meu sonho. Eu não posso me importar com o que eu acho que as pessoas vão pensar. Primeiro, porque talvez elas nem vão pensar. Segundo, porque se elas pensarem, é problema delas. E essa foi a terceira coisa que eu abandonei totalmente na minha vida, que é a vontade de controlar tudo. Vou levantar um tópico polêmico aqui nesse vídeo, mas eu espero que vocês não levem ele só como consideração do vídeo todo. Recentemente, lá no Insta, eu falei que o meu noivo não tem foto comigo no feed e que isso não me incomoda. Por quê? Porque antes de eu ter falado sobre esse assunto, começou do nada muita gente comentar nas minhas coisas assim: por que teu noivo não tem foto com você? Você viu que teu noivo não tem foto com você? Nossa, acho muito estranho teu noivo não ter foto com você. Meu Deus, não sei o que, não sei o que. Então, teve até uma menina que chegou a comentar num post de finanças, falando
falando assim: gostaria que você se explicasse por que você não tem foto junto com o seu noivo. E aí eu achei até engraçado esse tópico, porque eu não sabia que isso era tão importante para as pessoas, a gente nunca nem tinha levantado essa questão, simplesmente porque ele nem posta tanto no feed dele, né? Ele tem, tipo assim, 5 fotos no feed de 2 anos atrás, tem as mais recentes que ele tava sem aliança, inclusive, e aí todo mundo falou: nossa, ele nem usa aliança, ele não ama ela. Gente, aquela época a gente nem tava noivo quando ele postou aquela foto. Mas enfim, eu trouxe esse exemplo só pra ilustrar um pouco dessa vontade que a gente tem de controlar tudo. Sinceramente, não me importa se ele postou foto comigo ou se ele deixou de postar, porque se ele quiser me trair, ele vai me trair com foto, sem foto, com declaração de amor, com um anelzinho na bio, de qualquer jeito, assim como vários homens casados declaradamente que tem a foto junto com a esposa no perfil já deram em cima de mim. Então eu sei que não é uma coisa que tá sob meu controle, não é uma foto que vai mudar isso. E quando a gente fica focando, e aí aqui, ai, não, eu gosto que meu marido tenha foto comigo, tudo bem, eu respeito sua opinião, não tem problema nenhum, mas quando a gente gasta a nossa energia querendo controlar tudo que acontece, o que acontece é que a gente não controla nem a nossa própria vida. Então não adianta eu querer controlar cada passo que ele dá, olhar o WhatsApp dele e isso e aquilo na tentativa de controlar o fato dele me trair ou não. Porque se ele quiser me trair de verdade, ele vai achar um jeito de fazer isso, seja com foto, seja sem foto. Isso não está sob o meu controle, não é algo que eu vou gastar a minha energia. Eu não invisto o meu tempo em coisa que não tem como eu controlar. Ah, mas e se ele estiver te traindo? Tá bom, se ele tiver, uma hora eu vou descobrir isso, essas coisas, gente, surge, a gente descobre. E a hora que eu descobrir, eu simplesmente vou terminar. Mas, sinceramente, se eu achasse que ele pode estar me traindo por isso, eu nem estaria nessa situação, eu nem ficaria com ele. Então é porque realmente isso não é um ponto pra mim. Mas isso não é um ponto pra mim, assim como várias outras coisas não são um ponto pra mim. Porque eu entendo que o meu tempo é muito precioso pra eu gastar com coisas triviais, com coisas que não estão sob o meu controle. Por exemplo, a opinião das pessoas. Tem gente que acha que eu sou corna porque meu noivo não tem foto comigo no feed? Tem, mas vai mudar alguma coisa na opinião dessa pessoa eu tentar controlar isso? Eu tentar mudar a opinião dela? Não, só que o tempo que eu gasto nisso, eu acabo perdendo de fazer outras coisas. E é coisas essas que colocariam mais dinheiro no meu bolso. Até nesse mesmo post, que foi um post super polêmico, né? Tiveram algumas pessoas que também trabalham com isso, né? Com internet. Eu sei porque aparece o verificado da pessoa, né? Quando ela comenta. E que foram tirar tempo do dia delas para comentarem que eu devia ficar esperta porque isso era um alerta. Tudo bem, pode ser. Eu não acho que seja um alerta, mas se você acha, ok, eu respeito totalmente a sua opinião. Mas se eu acho que tal fulana que eu nem conheço, que eu nunca vi na minha vida, tá sendo traída, eu vou gastar meu tempo pra ir lá? Eu não tô nem aí, eu tenho que preocupar com a minha vida. Eu jamais gastaria tempo com outra pessoa, com o relacionamento de outra pessoa. Tempo esse que eu poderia estar investindo nos meus negócios, eu poderia estar treinando, eu poderia estar estudando, eu tô lá cuidando da vida da fulana, que se lasque, ela quer ser idiota e aceitar e trair. Beleza, deixa ela. Mesmo que for pra quebrar a cara, a gente tem que fazer o que a gente quer. E de novo, eu não acho que isso seja um alerta, porque isso, porque aquilo. Outro exemplo, eu tenho uma amiga que ela fala, que uma vez eu chamei ela pra sair à tarde, né? E aí ela falou assim: ai, não posso porque hoje a menina tá limpando minha casa. E aí eu falei assim: ué, então, melhor ainda, né? Que aí ela fica limpando e a gente sai. E aí ela: não, eu tenho que ficar porque aí eu tenho que olhar se ela tá limpando certo, não sei o quê. E eu fiquei assim: gente, se eu contrato uma pessoa, eu nunca vou gastar o meu tempo pra ficar conferindo se ela tá fazendo certo. Se a hora que ela for embora eu vi que ela não fez certo, eu tenho duas opções: ou eu falo pra ela melhorar da próxima, ou eu arrumo outra. Mas eu nem deixaria na minha casa uma pessoa que eu acho que não vai dar conta, uma pessoa que eu acho que não vai fazer certo. Pra quê? Pra eu ter dois trabalhos, o trabalho de pagar ela e o trabalho de ficar conferindo? Eu pago pessoas, eu me coloco em situações pra aquilo resolver o meu problema e não pra eu ter que ficar gastando ainda mais o meu tempo tentando controlar o incontrolável. E essa é a próxima coisa que eu tive que abrir mão. Eu tive que abrir mão de coisas que não me levam pra perto do meu objetivo. E aí, de forma talvez até um pouco radical às vezes. Eu já contei pra vocês que eu fiz um jejum de 2 anos de compra, né? Mas foi um período muito radical na minha vida. Eu fiz jejum de compra, eu fiz jejum de refri, não tomei nada de refri por 2 anos, que eu achava que eu tava muito viciada, sabe? Meu paladar tava. E embora eu nunca tenha sido uma pessoa gorda,
eu tinha muita gordura no meu corpo. Vou deixar aí uma foto dessa época pra vocês, de como meu rosto tava muito inchado. Dá a impressão que eu fiz até algum procedimento hoje, porque meu rosto tá muito mais magro nesse sentido, mas é porque eu bebia refri todo dia. Eu tomava muito milkshake, sorvete. É tipo assim, todo dia, se eu tivesse com vontade, eu ia lá e comia. Comia doce, não me preocupava com a minha alimentação, porque eu já era visualmente magra, mas com uma porcentagem de gordura alta. E aí eu falei assim, não, vou ser radical. Enquanto eu não conseguir ter autocontrole e parar, eu vou fazer esse jejum. Vai ser tipo um projeto. Aí eu falei, não vou gastar nada durante 2 anos, não vou gastar meu tempo com nada, vou só focar em mim e estudar, em alcançar os meus objetivos. E foi assim, uma das melhores coisas que eu fiz, porque nesse período eu aprendi a ser mais disciplinada, eu aprendi a selecionar as pessoas que estavam do meu lado. Então, o pouco tempo que eu tinha pra sair, eu não ia gastar com uma pessoa que, sabe, aquelas amigas que no fundo parece que é inimiga, que faz comentáriozinho, que não sei o que, amiga invejosa. Não, eu cortei tudo que não ia me aproximar do meu objetivo, de forma radical. Não acho que todo mundo tem que fazer isso que eu fiz, sabe, de ser radical assim, até porque a longo prazo isso não é saudável, mas eu entendi que pra alcançar os meus objetivos, eu precisava abrir mão dessas coisas por um período. Até fiquei, inclusive, esses 2 anos sem assistir nada de série, nem filme, mas, de novo, não precisa ser tão radical desse jeito. Eu fiz isso porque eu queria dar como se fosse um gás, sabe? Quando você foca muito numa coisa durante um período, foca muito na sua evolução pessoal, pra daqui a pouco você desfrutar. Foi tipo isso que eu fiz. Então, foi o período que eu construí o meu negócio, que eu comecei a ganhar, tipo, 10 vezes mais do que eu ganhava, que eu comecei a emagrecer, né, parecer mais magra, que o meu corpo chegou exatamente no objetivo que eu queria, que o meu relacionamento com Deus melhorou, e foi um período de autocuidado. Inclusive, eu tava solteira nessa época, excluí, inclusive, contatinhos, pessoas que não fazia sentido. O homem que teve um cara que eu conheci nesse período, que simplesmente ele olhou pra minha cara e falou assim, que ele achava que isso de investimento era tudo furada, e que eu, ensinando isso pras pessoas na internet, ele achava que eu tava enganando as pessoas. E aí eu fiquei tipo, por quê? E fora isso, ele parecia perfeito, entendeu? Sabe aquela pessoa que ganha bem, que é estudado, e isso que me surpreendeu mais. Ele era bonito, e, tipo, era uma pessoa muito boa em todos os outros aspectos. Mas quando ele me falou isso, eu fiquei assim, gente, não é possível que uma pessoa tenha coragem de verbalizar um negócio desse na minha cara. E aí eu simplesmente me afastei. Por quê? Porque eu cortei tudo que ameaçava o meu sonho de se realizar. Então, ele não acreditava, não vai ser uma pessoa que eu vou ter do meu lado. Eu não tenho dificuldade nenhuma em cortar pessoas. Então, se eu achar que aquela pessoa não tá fazendo mais sentido na minha vida, eu vou cortar, seja amizade, seja relacionamento, seja parente, eu simplesmente vou cortar. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu cortei também, a mania de contar tudo que eu vou fazer pros meus parentes. Tipo, o meu tio, eu já contei essa história pra vocês. Quando eu tava começando meu canal, eu fui, contei pra minha mãe contou pro meu tio olhou pra minha cara e falou, gente, se vendesse coragem em cápsula desse jeito, eu comprava. Porque meu tio virou pra mim e falou assim, ué, primeiro você tem que ter dinheiro pra depois querer ensinar as pessoas. E eu fiquei assim, tipo, caramba, e agora eu falo o quê? Só que, graças a Deus, eu tive a sabedoria de ignorar o que ele falou, parar de contar os próximos planos e simplesmente seguir minha jornada. E hoje o que eu ganho em uma semana, meu tio não ganha no mês inteiro. Por quê? Porque a opinião de quem não construiu o que eu quero construir, não chegou onde eu quero chegar, pra mim pouco importa. Não tô dizendo que, eu sei tudo e cala sua boca. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que existem assuntos que essa pessoa vai saber te dar uma opinião produtiva, e existem assuntos que é melhor você nem comentar, porque a pessoa só vai falar coisa que vai te desanimar. Então, tipo, é a mesma coisa que não ter contado nada. Eu prefiro não contar. E a última coisa que eu precisei abrir mão é de ser uma mulher gastadeira. A gente tem mania de usar a desculpa. Ai, mulher é cara, ser bonito custa caro, e não sei o que, não sei o que. E aí nisso, taca-lhe pau em blusinha, taca-lhe pau em unha toda semana, taca-lhe pau em não sei o que. Maquiagem. Gente que tem estoque de maquiagem, perfume, de sei lá o que em casa, de shampoo. Tem gente que tem 5, 6 vidros de shampoo. Pra quê? Toda coisa que tá estocada na minha casa, eu penso, isso aqui é dinheiro que poderia estar rendendo pra mim no banco. Então eu simplesmente não faço isso. E honestamente, nada disso me faz nenhuma falta. Pelo contrário, eu sou muito mais feliz depois que eu cortei todas essas coisas da minha vida, por incrível que pareça. Às vezes parece alguma coisa ou outra muito radical, mas eu quero que você ouça e adapte pra sua realidade, adapte para o que faz sentido pra você, e a gente possa trocar ideias e experiências com respeito, mesmo que você discorde de alguma coisa ou outra que eu fale. E esse foi o vídeo com todas as coisas que eu precisei abandonar
abandonar para conseguir prosperar financeiramente. Eu espero muito que você tenha gostado e eu separei este vídeo aqui sobre planejamento financeiro para você aprender a colocar na prática tudo isso. E finalmente ter uma vida financeira mais saudável. Aqui na descrição também vou deixar alguns links úteis para você. Te espero aqui no próximo. Tchau!